Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dr. Mais Online. Neste vídeo iremos fazer um bate-papo com a minha colega pediatra e nutrologista pediatra, a doutora Juliana Regis. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, prazer recebê-la aqui bem, conosco. A gente hoje gostaria de discutir um pouco, conversar um pouco, entender o conceito que está muito em evidência hoje na pediatria, que são os 1000 dias. E eu gostaria de entender um pouquinho melhor o que são esses 1000 dias, do que se trata e o que a gente pode levar de conhecimento para as mãezinhas desses primeiros 1000 dias da criança. Os primeiros 1000 dias foi um termo que a gente adotou para falar desde a concepção até os 2 anos do bebê, né? Então, desde que a mãe descobre que está grávida, toda a alimentação dela durante a gravidez até os 2 anos. Lembrando que hoje o termo ele se ampliou um pouco, depois do estudo da epigenética, para desde quando o casal decide engravidar, né? Então, hoje a gente sabe que a importância de se cuidar desde que você decide que vai ter um filho. Então, os 1000 dias é a parte que a gente vai desenvolver toda a alimentação da criança ao longo da vida, vai depender de como que foi da concepção até os 2 anos. Então, a importância da mãe cuidar, né, da alimentação durante a gravidez, né, de suplementar e da criança na introdução alimentar, né, desde o aleitamento até a primeira introdução alimentar dos alimentos sólidos até os 2 anos. Caramba, então significa que até durante a gestação isso influencia nos primeiros dias de vida da criança e até a adaptação do que ela tem de interesse, o que ela vai comer ou não, de acordo com o que a mãe se alimentou na gravidez. Sim, é isso? Existem estudos que falam que o nosso líquido amniótico vai ter o gosto, né, daquilo que a gente se alimentou mais. Então, se é aquela mãe que se alimenta mais de fast food, de doces, esse líquido amniótico vai ajudar essa criança a ter uma predisposição a gostar mais desse tipo de alimento. Então, a importância de uma alimentação balanceada nessa época da vida, né, não só para a mãe não engordar e não desenvolver uma diabetes gestacional, né, e outros problemas relacionados ao desenvolvimento do bebê, mas também de trazer um paladar para ele mais relacionado a alimentos saudáveis. E isso impacta diretamente na aceitação das frutas, das leguminosas, das verduras nas crianças. Sim. Visto que o que a mãe, da forma como você está explicando para nós, ela, através de uma alimentação saudável na gravidez, ela consegue transmitir essa adaptação a aceitar melhor esses alimentos no início da vida da criança, certo? E geralmente, quando que a criança, Juliana, inicia a alimentação? A partir de quando? E até quando ela deve continuar amamentando no peito? Então, um aleitamento materno, né, seria assim, o ideal da primeira alimentação da criança. A gente fala que até os 6 meses de exclusividade, né? Então, até os 6 meses a criança não teria que começar outro tipo de alimento, seja ele água, suco, chás ou qualquer tipo de alimento sólido. Mas hoje a gente vai além disso, não é só a criança chegar aos 6 meses. A gente precisa avaliar alguns parâmetros, que são os sinais de prontidão, para ver se essa criança está pronta realmente para comer, né? A gente sempre fala que as mães têm que ter paciência, porque ela vai ter uma vida inteira para comer, mas esse início é muito importante. Então, o pediatra de confiança, ele vai avaliar durante a consulta se essa criança já senta corretamente, né? Porque para comer a gente já tem que ter um controle de tronco, se ela faz uma deglutição correta para estar pronta para receber esse alimento, né? E se ela já tem um interesse pelo alimento, porque a criança também tem que despertar esse interesse em querer comer. Então não é simplesmente a criança chegar aos 6 meses, ela precisa ser avaliada para ver se ela está pronta mesmo para receber a alimentação. E a partir daí ela tem que continuar assim com o aleitamento materno, né? E se não for possível o aleitamento, a fórmula infantil, é o que a gente fala de alimentação complementada, né? Ela vai continuar o leite materno, mas vai começar a alimentação. Não existe uma forma correta de começar. Eu preciso começar pelas frutas, pelas verduras. Não, mas existe uma forma mais fácil de adaptação. A gente sabe que as frutas, por ser adocicadas, né, lembra mais o aleitamento materno. Então a gente às vezes começa por elas para facilitar para a criança começar a aceitar aquele novo alimento, né? E hoje existem vários métodos que também deixam as mães muito confusas, né? Tem o método Bliss, BLW, convencional, né? Elas nunca sabem por onde começar.
Então a importância do pediatra avaliar essa criança e ver o que essa criança está pronta e qual é, para aquela família, qual seria a melhor adaptação, né, de acordo com as crenças, de acordo com o tipo de alimento que é oferecido na casa, né? E poder orientar essa família a cada tipo de método, né? E para chegar a um consenso de qual seria o melhor para a família. Não existe um método certo, existe um método melhor para aquela família, né? E é fundamental destacar que, da forma como você está nos explicando, isso precisa ser bem tratado com o pediatra, com a segurança do pediatra, com esse elo, com esse vínculo, e aí sim, nessa proximidade entre paciente e pediatra, chegar a essa conclusão quando de fato iniciar, quais alimentos, a forma como abordar essa mãe em orientá-la. Então, foi muito bem colocado isso por você. Até, assim, a gente explicar para essa mãe até os métodos de emergência mesmo, de um engasgo, né? A diferença daquele engasgo para uma forma do corpo só expelir sem risco para a criança. Então, a gente tem que mesmo o pediatra de confiança, que acompanha aquela criança, conseguir chegar com essa família com a melhor forma mesmo de começar a introdução, porque isso sim vai impactar no resto todo da vida dela, né? E o pediatra colabora em identificar os reflexos. Sim. Pois os reflexos são marcos que facilitam para nós identificarmos em que momento proceder com a orientação adequada de passar do pastoso para o sólido. Isso é fundamental também, a alimentação, né, da família, né? Como que vai ser? Porque a gente não pode esquecer que a alimentação da família, quando a criança chega a esse marco, tem que ver se essa família tem uma alimentação saudável, né? Para essa criança poder se adequar. Então, é fundamental esse acompanhamento no primeiro ano da criança com o pediatra, né? Mensalmente, para que ele esteja avaliando cada vez que essa criança pode avançar um pouco, né? Nessa alimentação. Certo. E lembrar sempre que um cardápio saudável é logicamente um cardápio colorido. Sim, o mais variado, né, na alimentação. A gente pede que até os 2 anos não se dê doces, né, para a criança, justamente porque o doce é viciante, né, então o paladar doce dificulta que essa criança aceite os outros alimentos. O sal também, por imaturidade da parte renal, a gente evita esse sal, pelo menos até, segundo o Ministério da Saúde, até os 10 meses, Sociedade Brasileira, 1 ano, né, então não ter contato com esse sal. E uma alimentação rica em vários tipos de alimento, né, uma alimentação que pode ter temperos naturais. Então o pediatra ele vai orientar essa mãe de como fazer um prato de forma saudável, mas que também seja prazerosa para essa criança, né? Certo, e logicamente o momento de reunir a família na alimentação é muito importante, até para a adequação e adaptação da criança. E lembrar que a criança, ela se alimenta de acordo conforme a família também. Então não adianta a mãe e o pai comerem alimentos gordurosos, fritura, pizza, salgadinho e querer que a criança se alimente de alimentos saudáveis, leguminosas, frutas, verduras. Então é muito importante o contexto cultural da família em se alimentar, certo? Sim, hoje a gente tem um problema em relação à seletividade alimentar justamente porque a família quer que a criança mude, mas a família não quer mudar. E é um problema. E isso não tem como, né? Se toda a família não se adequar, se a família não senta à mesa, né, durante a alimentação, se ele não vê os pais se alimentando com prazer, né? Se ele está ali em frente a telas, não vai ter como essa criança ter interesse pelo alimento, né? A hora da alimentação tem que ser uma hora agradável. E hoje, você falou essa questão da família, né, de como a família se alimenta, é muito importante porque hoje a gente tem formas de ver a alimentação, né, os veganos, né, os vegetarianos, e a gente tem que respeitar essa família e adaptar de acordo com o que eles acreditam, né? Então, a importância do pediatra estar ali porque cada família vai ter uma forma de se alimentar e a gente precisa ajudar aquela família em específico a achar, né, o jeito saudável, mas que também não prejudique na falta de nutrientes para essa criança, né? E estar ali informando ela de como fazer isso. Uma dúvida muito corriqueira no nosso consultório é sobre a utilização de vitaminas, né, suplementares, quando a criança deve utilizar, qual deve utilizar, e logicamente a gente deve
orientar essas mães a seguirem o nosso cronograma da sociedade brasileira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Muitas mães ficam preocupadas com o aleitamento, com medo do leite ser fraco, né, de estar faltando algum nutriente. O leite materno é o leite mais completo que existe, né? Ele tem as vitaminas de acordo com a necessidade daquela criança, mas as fórmulas também hoje são as fórmulas tão enriquecidas com vitaminas, com DHA e ARA para o desenvolvimento cerebral, né? Mas tem vitaminas que, apesar de todo o aleitamento materno, de toda a fórmula infantil, é necessário que a gente complemente. Segundo o nosso calendário da Sociedade Brasileira, a vitamina D e o ferro, né? A vitamina D desde o nascimento e o ferro a partir dos 3 meses, de acordo com a quantidade de fórmula que a criança ingere e se ela está em aleitamento materno, né? E se ela é prematura ou não, isso também vai variar. E tem outras fórmulas que a gente daria para a criança prematura, né, que é um caso à parte, que tem que ser avaliado pelo pediatra, mas a criança termo, né, ela tem a vitamina D e o ferro que ela precisa complementar até os 2 anos. Ótimo. E assim, é fundamental a compreensão de que o leite materno é muito importante e ele favorece uma série de questões no desenvolvimento da criança. Quais seriam essas facilidades no desenvolvimento da criança que o aleitamento materno pode provocar? O aleitamento materno, se a gente der ele até os 6 meses exclusivo e complementado até os 2 anos, né, ele diminui a mortalidade infantil até os 3 anos, já foi comprovado isso. Ajuda no desenvolvimento do QI, né, na parte intelectual da criança, imunológica, cerebral, né, diminui o risco de infecções, diarreias, doenças respiratórias, alergias, né, a parte da fala e da musculatura, desenvolvimento da musculatura facial, a questão do desenvolvimento ósseo, então só tem benefício, né? O aleitamento materno é só benefício. E aquelas mães que não conseguem amamentar e utilizam fórmulas, existe alguma mudança nesse cronograma em iniciar a dieta? Como é que é feita essa abordagem no consultório? Isso é uma coisa que foi passada de geração para geração. As avós falam para as mães, né, que essa criança, por não ter conseguido amamentar, ela tem que começar mais cedo, mas não. É a mesma coisa que a criança que amamenta, até os 6 meses, com sinais de prontidão, né? A partir de 6 meses a gente vai avaliar se essa criança estiver pronta, ela vai começar a alimentação, senão ela vai manter também na fórmula infantil até estar pronta para comer. E quais seriam esses sinais de prontidão, esses reflexos? São vários, né? Mas o que a gente sempre tem que avaliar na criança, primeiro é o interesse dela, né? A gente tem que lembrar sempre dos prematuros, porque às vezes a mãe quer seguir a idade cronológica e essa criança às vezes não despertou o interesse, porque ela tem a idade corrigida dela, né? A criança ela tem que ter o interesse pela comida, elas têm que sentar de forma que ela consiga estar sentada para comer, não adianta a criança estar caindo para os lados, né? Porque ela não vai conseguir se alimentar. Certo. Ela tem que ter uma deglutição correta, né? Então o pediatra vai avaliar a deglutição da criança e ver se ela consegue fazer uma deglutição eficaz, né? E aí tem mais outros sinais que a gente avalia, mas esses são os principais, Marcos. Certo. Doutora Juliana, muito obrigado pela disponibilidade em vir aqui conversar um pouco conosco e eu acredito que os esclarecimentos e orientações vão servir bastante para as mãezinhas que estão nos assistindo. Obrigada a você e precisando a gente está aqui para tirar a dúvida. Pessoal, é isso. Muito obrigado e até a próxima no Doutor Mais Online.